Olá, hoje eu quero falar sobre a importância de nós sabermos que existem pessoas que entendem a nossa dor, a nossa luta, seja ela qual for. Para falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência como pai. Quando o Thomas ele atingiu uma certa idade, nós começávamos a orientar ele em algumas frentes. Então, filho, vai tomar banho, vai escovar os dentes, põe essa blusa, está na hora de dormir. E como toda criança saudável, eventualmente aquilo frustrava ele, porque não era o que ele esperava. E ele chorava muitas vezes, ele se angustiava, ele sofria com aquilo. Eu, como pai, que já passei por essa experiência, muitas vezes eu precisava ser firme. Não, filho, precisa fazer isso. Mas eu permitia com que ele soubesse que eu também já tinha passado por aquilo e que era necessário que aquilo acontecesse e que a gente estava junto naquilo. Então, com muito amor, muito carinho, mesmo sendo firme, eu conseguia entender e ter paciência com o que ele passava. É muito importante nós termos essa conexão, principalmente com os nossos filhos. Aliás, com cada um que está ao nosso redor, nós precisamos ter essa empatia, mas com os nossos filhos, de forma especial, nós tendemos a perder a paciência. Mas nós precisamos entender o momento que eles estão. Eles não são adultos. Para nós, isso é uma tempestade num copo d'água, mas para eles não é. Então, me permitia ser firme com ele, mas com paciência, com amor, para mostrar para ele, filho, olha, é assim e vamos passar por isso aqui, né? Quando nós crescemos e ficamos adultos, é um pouco mais difícil nós termos pessoas que entendem o nosso sofrimento, porque nós temos uma gama de experiências e nem todas as pessoas têm essas mesmas experiências. Essa experiência do luto, ela tem servido muito para mim, para minha esposa, para nós aprendermos algumas coisas, para nos apegarmos a Deus, e isso tem servido para outras pessoas também. Mas nós, muitas vezes, precisamos ser consolados também. Existem dias bons e dias maus. Hoje eu percebi que existem dias que são bons e difíceis ao mesmo tempo. E eu quero contar um pouquinho da experiência para vocês sobre existir pessoas que entendem a nossa dor de fato, mas não pelas pessoas apenas em si. Eu quero falar que eu admiro e eu me sinto muito feliz por cada amigo que nós temos, cada familiar, como os familiares são importantes nessa hora, mas pessoas que estão ali ao nosso redor, irmãos de igreja que estão ali também nos apoiando, nos fortalecendo, orando por nós. É muito importante ter esse grupo conosco. Mas a maioria dessas pessoas, por maior carinho, por maior dedicação, por maior preocupação, nós entendemos que elas sofrem pela nossa dor. Elas sofrem por nós. Mas existe um grupo de pessoas que sofre conosco, que tem o seu coração sangrado novamente quando ouve uma história como a que nós tivemos. Eu queria destacar aqui 4 famílias. Eu não vou citar o nome, mas essas pessoas, elas sabem quem elas são. E uma família é de um grupo que nós temos de socialização das crianças. Uma outra família é um casal que eu conheci quando eu era adolescente ainda. Um casal muito querido e que teve a preocupação de estar conosco no momento que nós estávamos nos despedindo do Thomas. Uma colega de trabalho, uma amiga de trabalho, no meu primeiro trabalho, com 13 anos, quando eu a conheci, também uma pessoa muito importante que conversou comigo ontem, e hoje de forma especial, um irmão da igreja, um casal também. Eu conhecia a história deles, intelectualmente eu sabia da dor que eles haviam passado, mas eu agora sei vivenciando essa dor. E ao vivenciar essa dor, eu pude entender não só a dor deles, mas eu pude ser consolado por eles também. E isso é muito importante, nós sabemos que existem pessoas que estão ali conosco. Eu pude saber a história deles, pude saber a redenção deles a Deus e pude saber como o Pai tem confortado eles. De forma especial com esse irmão que eu conversei hoje, nós choramos juntos porque ao ele contar, detalhar a história, eu percebi quão próximo nós estávamos, quanta semelhança tinha no processo que nós passamos. Os nossos filhos foram prematuramente também, mas com idades diferentes.
No caso dele, o filho já era um jovem adulto. No meu caso, um pequeno que ainda tinha toda a vida pela frente. Ambos histórias lindas. Ambos um período de 14 dias. Ambos precisaram orar a Deus, a oração mais difícil, onde nós precisamos entregar a Deus e falar: Senhor, não é a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Mas esse vídeo, meus queridos, não é para falar sobre essas pessoas nem sobre o meu sofrimento. Esse vídeo é para falar que nós temos um Deus que conhece o nosso sofrimento. Eu gostaria de ler para vocês o que está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 5. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nós temos um Deus que conhece cada sofrimento. E isso me alegra, porque assim como eu olhava para o Thomas com carinho e falava: filho, tá tudo bem. Papai tá aqui, vamos junto. Eu sei que o meu pai está do meu lado. E eu sei que eu não consigo entender isso agora. E eu sei que dói. Mas eu sei que ele se compadece de mim. Ele nunca prometeu que aqui não ia ter lutas. Ele nunca prometeu. Mas ele disse que mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ele estaria conosco. Então, se eu tenho pessoas que conseguem se compadecer de mim, eu sei que o meu Deus também se compadece. Eu sei que ele sofre com o meu sofrimento. Eu sei que, por mais que eu não entenda, eu sei que a promessa dele é que isso tudo também é temporal. E à medida do meu filho que não compreendia todas as coisas, mas confiava em mim quando eu falava: filho, vamos passar por isso junto, ele estava disposto a passar comigo. Eu estou disposto a passar isso com Deus. Como eu disse, existem dias bons e dias difíceis. Hoje foi um dia difícil, mas Deus está comigo. Eu sei que eu estou chorando, mas eu estou em paz. Eu estou em paz porque Deus tem me fortalecido. E é nos momentos de fraqueza que eu me sinto forte. É nos momentos de fraqueza que eu clamo: Senhor, me ajuda a passar por isso. Então o vídeo de hoje é para falar que nós não precisamos nos preocupar apenas se existem pessoas que estão sentindo toda a nossa dor, mas que nós temos um Deus que Ele sabe e Ele conhece, Ele se compadece de nós também. Muitas vezes, pelo estado de pecado que nos afasta de ver a sua glória, porque senão nós seríamos consumidos, nós não conseguimos vê-lo e achamos muitas vezes que Ele não está conosco, mas Ele está. Então não importa qual é o seu tipo de sofrimento, qual é o tamanho do seu sofrimento, qual é o tamanho da sua dor, saiba, tenha certeza que Deus, Ele se compadece, Ele está conosco também. Não temos todas as respostas, temos muitos porquês, mas se nós confiarmos em Deus, à medida do que o meu filho confiava em mim, muitas vezes não querendo tomar banho, mas indo tomar banho, muitas vezes não querendo escovar os dentes naquele momento, mas escovando os dentes. Se nós confiarmos, nós cresceremos e estaremos preparados. Então, é um desabafo, porque, como eu disse, hoje foi um dia difícil, foi um dia de luta em alguns momentos, mas Deus me fortalece e eu não posso deixar de me emocionar, mas ainda assim eu espero nesse Deus, aguardo a sua volta e o momento do reencontro. Então, que Deus te abençoe. Leia Hebreus 4,15. Hebreus 4,15 é esse texto que eu li. E vamos permitir que Deus nos ajude em nossas lutas. Esse é o meu desejo, a minha oração para cada um. Até a próxima.